Glória a Deus, boa noite, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o presbítero Juliano. A palavra de Deus em João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus também diz em João 14,6: E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, mais uma noite eu quero dizer para vocês que eu gravo a live, eu faço vídeo toda segunda-feira e sexta-feira. Ontem eu não gravei um vídeo, então hoje eu resolvi postar um, amém? Mas você inscreva no canal, ative o sininho, que você vai estar recebendo as notificações de quando eu estar postando os vídeos. Eu quero deixar aqui esta noite uma mensagem para o meu e teu coração, que vai falar sobre atributos de Deus. O que é um atributo de Deus? Um atributo, irmão, é uma personalidade única que cada indivíduo possui. Personalidades que eu e você temos. E eu quero dizer para você, são características de uma pessoa, de um ser individual. Porque cada um tem sua própria característica, cada um tem sua própria personalidade. E Deus, ele tem, eu quero estar aqui enfatizando em 3 atributos de Deus imutáveis esta noite. Primeiro, amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Segundo, justo. A palavra de Deus diz que Deus é justo. E a terceira de todas é santidade. A palavra de Deus diz assim, que Deus falou para o povo: sejam santo, porque eu sou santo. Meus irmãos, essa noite eu quero estar trazendo essa mensagem para você entender um pouco sobre a personalidade do nosso Deus. Quando nós começamos a ler a Bíblia, entender sobre a Bíblia, nós vemos que Deus, ele agiu grandemente na vida do homem e da mulher. Deus, ele nunca deixou de demonstrar o seu amor à humanidade. Qual que é o amor à humanidade? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão e minha irmã, esta noite eu quero dizer algo para você. Deus, quando ele faz esse gesto de entregar Jesus para ele nos reconciliar, ele trouxe o amor à humanidade. Quando o homem e a mulher pecam, e o pecado é o que? Desobediência a Deus. Tudo aquilo que desobedece ou que é contrário à lei de Deus, ou aquilo que Deus apoia e não aquilo que Deus abomina, isso se chama pecado. Pecado é tudo aquilo que fazemos que não está em acordo com o que Deus é. Bem? Então vamos lá. Quando nós falamos do amor, nós vemos que Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por meu e seu pecado. Ali houve algo extraordinário e algo muito doloroso. Quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus sendo crucificado, Jesus, ele foi aplicado sobre ele a justiça da ira de Deus. O que é a justiça da ira de Deus? Deus, ele é um Deus de amor, mas o amor de Deus, ele não camufla, meus irmãos, ele não esconde a justiça, ele não esconde a santidade de Deus. Esses 3 tributos, eles se coincidem, porque Deus ama, mas Deus não apoia a injustiça, e Deus é justo, ele tem que punir a injustiça. E Deus também, ele é santo, ele não apoia a prática do pecado. A palavra de Deus diz que aquele que vive na prática do pecado, ele é filho do diabo. A palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há trevas. A palavra de Deus diz que é impossível aquele que está em Cristo andar em trevas. Aquele que está em Deus andar em trevas. Então, o amor de Deus, ele não camufla o erro, ele não camufla o pecado. E ele também não é como o nosso amor, de muitos. Porque o nosso verdadeiro amor, o amor cristão, ele tinha que ser assim. Nós amamos as pessoas, mas abominamos a prática do pecado. E isso começa de nós. Eu sei que Deus me ama, e eu também me amo. Porque os mandamentos de Deus é o seguinte, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Então primeiro eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, depois eu tenho que me amar com esse amor que ele foi colocado em minha vida, através do fruto do Espírito Santo, e depois eu tenho que transmitir ele para alguém. Então este amor que vem de Deus na minha vida e na sua, ele é um amor maravilhoso, porque nós sabemos que Deus, ele apartou a ira de Deus Pai sobre a nossa vida. Jesus apartou a ira de Deus Pai sobre a nossa vida. Deus está virado com a humanidade, porque a humanidade tinha errado, tinha pecado, e foram expulsos, houve umas consequências. Deus amava Adão e Eva, só que Deus pune sempre o pecado. E ele falou para Adão e Eva que o dia que eles comessem da fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Para Adão ele falou diretamente, e Adão ele vai e fala para tua esposa sobre isso. Mas o que acontece? Os dois fazem aquilo que está desacordo à palavra de Deus. E Deus pune eles, Deus os expulsa do paraíso. E o homem vai só se envolvendo no pecado, ele vai só aprofundando no pecado. E o que acontece? A ponto de Deus ele se entristecer com a humanidade e falar assim, que o homem era mau, que ele se entristeceu de ter criado o homem e que ele iria destruir toda a humanidade. Mas como nós estamos falando que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus perfeito, é um Deus que o amor dele não camufla a justiça e nem a santidade de uma pessoa, ele encontra essas características num homem chamado Noé. E através de Noé, Deus começa a repovoar a terra. E o que acontece? Nós sempre estaremos dentro do amor de Deus. Mas não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. O atributo de Deus é amor. O atributo de Deus é justiça. E o atributo de Deus é santidade. A palavra diz, Deus é amor. A palavra diz, Deus é justo. A palavra diz, Deus é santo. Sejam santo, porque eu sou santo. Meu irmão, eu quero mostrar para vocês algo aqui dentro da palavra que vai mostrar para você claramente as características de Deus. Vamos pegar a primeira característica, amor. E vamos usar novamente o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Ali, meus irmãos, Deus precisava de uma pessoa que não pecasse, uma pessoa justa, uma pessoa que obedecesse todos os seus mandamentos, cumprisse todos os seus princípios, que cumprisse tudo aquilo que Deus queria em santidade, justiça e amor. E quando ele acha essa pessoa em Jesus Cristo, e Jesus, ele não merecia morrer. Jesus foi o único que obedeceu todos os mandamentos de Deus, o único que não quebrou nenhuma regra de Deus. Mas em vez dele olhar para si e falar, matem todos e eu viva, não. Ele fala, me mate, que eu morra, que eu morra por esse povo. E ele pega aquilo que ele tinha por direito, que era não morrer, não ser punido, porque ele foi justo. E ele fala, pegue isso e doe para eles. E o Senhor puna a mim no lugar deles. E a palavra de Deus diz que ele bebe o cálice da ira de Deus e Deus o pune em meu e seu lugar. Para que todos aqueles que olhar para Cristo nesse sacrifício se arrependam, se vê tão ruim que nós somos, se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador e anda em novidade de vida. E o Espírito Santo vai nos tornando santo. Vamos trazer agora, meus irmãos, o outro atributo, a justiça de Deus. Vamos trazer novamente esse versículo. Eu estou querendo trazer ele porque ele é a essência de todo o evangelho. Deus não podia absorver a humanidade sem punir alguém. Porque o amor de Deus vem junto com a sua justiça. Deus é santo e Deus é justo. Ele não pode fazer nada que esteja fora
da sua característica, da sua qualidade, dos seus princípios. Você tem que entender quais são os princípios de Deus. Você tem que estudar o que é um princípio de Deus, qual que é a qualidade de Deus, qual que é a característica de Deus. E Deus pune Jesus no meio do seu lugar. Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas não pela justiça que nós trazemos a ele, mas para a justiça de outro. Pelo santo e justo Jesus Cristo. Ele carregou nos seus ombros o nosso pecado. Ele não era pecador, mas ele se fez pecado. Os pecados que estavam sobre as nossas vidas foi transferido para Jesus. E a justiça que estava sobre a vida de Jesus foi transferida para todos aqueles que nele crê. E o aceite como o único e legítimo Salvador e comece a andar em santidade. Essa é a justiça. Você quer mais uma justiça de Deus? Amém. Deus amava Davi, a ponto dele ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Davi, ele manda matar Urias, e ainda porque estava coabitando com a sua esposa. Ele estava tomando a tua esposa. E o que acontece? Deus pune Davi. Ele absolve Davi pelo seu pecado de ter deitado com a mulher de Urias, Batseba. Mas o filho é morto no lugar de Davi, pelo pecado que ele cometeu. Deus mostrou amor a Davi, ainda o deixando vivo. Mas Deus puniu o pecado de Davi e Batseba. Aí você pode virar para mim e falar assim: credo, mas uma criança morreu. Jesus deixou bem claro: deixe vir a mim todas as criancinhas, porque delas já é o reino do céu. Meus irmãos, eu creio que uma criança ela é salva na hora. Agora, será que se Davi morresse naquele pecado, ele seria salvo? Ali nós vemos o amor de Deus. E nós vimos a justiça de Deus sobre a vida de Davi. E ele falou: olha, eu te amo, Davi. Só que eu sou justo, eu sou santo. Não deixarei apartar a espada da minha ira da tua casa, porque você errou contra mim. Então, meus irmãos, Davi sofreu grandemente por desobedecer a Deus. E eu quero te trazer agora o terceiro atributo de Deus, santidade. Sejam santo, porque eu sou santo. E nisso eu quero trazer um versículo para você que se encontra aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu quero estar lendo para você a meditação desta palavra até no versículo 8. A carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneiras convém agradar a Deus, assim andai, a fim de que continueis progredindo cada vez mais. Versículo 2: porque bem sabeis que mandamentos vos demos pelo Senhor Jesus Cristo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Aqui ele está falando do nosso corpo, da nossa vida. A nossa vida tem que ser um vaso de santificação e honra a Deus. Versículo 5: sem ceder em desejos lascívios, como gentios que não conhecem a Deus. Ele está falando aí, as pessoas lá de fora do mundo, as pessoas que já vivem em trevas, elas vivem na prática da lascívia, elas vivem nas práticas imorais, porque eles não conhecem a Deus. Mas ele está falando, mas vocês conhecem. Então aqui no versículo 5 diz assim: sem ceder em desejos lascívios, como gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6: ninguém oprima e nem engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador
de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Versículo 8. Não, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Agora, versículo 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, o qual nos deu também seu Espírito Santo. Meus irmãos, olha que versículo maravilhoso que eu trouxe para você da Bíblia. Deus, ele exige de nós santidade porque ele é santo. Não temos como falar que nós servimos a Deus e andamos em imundícia, andamos em trevas, mas nós andamos em luz, em santificação. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém agrada a Deus. E sem santificação é impossível ver a Deus. Nós não veremos Deus se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos a luz, se nós não nos apartarmos da treva. E outra coisa, quando nós não pregamos a verdade bíblica para alguém, quando nós não falamos para alguém que o nosso Deus ele ama, mas ele também é justo, e ele é santo, e exigem aqueles que dizem ser seus filhos andar como tal, porque nós recebemos o quê? O Espírito Santo. E ele vai nos santificar. A Bíblia nos diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. O Espírito Santo está aperfeiçoando eu e você. Aqui nessa terra nós não vamos poder ser santo com a plenitude, mas nós temos que estar já trazendo a santidade, mudança de vida, caráter. Porque caráter é mudado. A sua personalidade é sua. Mas o teu caráter tem que ser trabalhado, o meu caráter tem que ser trabalhado, nós temos que ser mudados por Deus. E isso é um trabalho do Espírito Santo. Ele nos santifica, ele nos purifica de todo pecado. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas Jesus morreu na cruz e derramou o teu sangue por causa de mim e de você. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado através do teu sangue. Então, meus irmãos, aqui quando nós lemos aquilo, aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, diz: ninguém oprima, nem engane o seu irmão. Eu quero dizer para você que nós não podemos pregar mais do que a palavra, mas também não podemos tirar a palavra. O que a palavra condena, está condenado. O que a palavra não condena, é anátema. Mas eu quero dizer para você, não pregar o verdadeiro evangelho, que é santidade, justiça e amor de Deus, nós estamos enganando as pessoas. Nós estamos enganando. E isso, meus irmãos, Deus é vingador. Deus vinga aquele que prega a mentira. Deus vinga daquele que faz uma pessoa não chegar ao conhecimento de Deus. Não deixe de pregar a verdade, para que o Deus não possa ser vingador em nossas vidas, mas que sempre preguemos a verdade e principalmente buscamos essa vida diante de Deus, para que também nós não sejamos condenados por Ele naquele dia. E às vezes você pode falar para mim aqui: mas eu venho praticando tanta coisa errada, eu venho fazendo tanta coisa errada, e Deus não me puniu por isso. As coisas estão em acordo. Mas eu quero dizer para você que há uma diferença das bênçãos de Deus estar na tua vida e há uma diferença de você conquistar as coisas pelo suor do teu rosto. O grande milagre é que Deus, ele é paciente. A palavra de Deus diz que ele é longânimo e ele é tardio em irar-se. Mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E outra coisa, a palavra de Deus diz que não devemos temer ao homem, que depois de matar a nossa carne, não pode fazer mais nada. Mas ela diz: eu quero mostrar para você que você deve temer. Antes, tema a Deus, que depois dessa carne morta, ele ainda
tem o poder de jogar a tua alma no inferno. Meus irmãos, nós temos que temer ao Senhor, nós temos que temer e tremer em sua presença. Nós temos que olhar para Deus e entendermos que Ele é o Criador, Ele é Deus e nós somos criaturas que passamos a tornar ser filhos por causa do sacrifício vívico de Jesus Cristo naquela cruz. Mas não se engane, tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará, ou tudo o que ele plantar, ele colherá. Não se engane, não se engane. Nós temos que pregar a verdade. E eu quero dizer para você, atributos de Deus imutáveis: amor, justiça e santidade. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Eu quero dizer para você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa o sininho. E eu quero dizer para você que é um prazer estar aqui, transmitindo essa palavra que primeiro foi falada a mim e depois eu estou transmitindo para você. Porque Deus primeiro falou comigo. Essa palavra primeiro, ela veio de encontro comigo. E se eu amo você em Cristo Jesus, eu tenho que transmitir para você a verdade. Qual a verdade? Bíblica, a verdade de Cristo. Que Deus possa continuar falando no teu coração. Deus abençoa cada um que entrou nesse vídeo. E eu quero dizer para você, grandes coisas Deus tem para nós. Há um avivamento vindo por aí. E nós não podemos desperdiçar este momento. Nós não podemos desperdiçar este momento de estar falando sobre Deus. Mas falando, meus irmãos, aquilo biblicamente que foi falado, aquela palavra que foi trazida desde Gênesis até chegar em Apocalipse, nós temos que transmiti-la por completo. Nós não podemos transmitir simplesmente uma bênção mentirosa. Porque Deus, Ele respeita princípios. Às vezes você fala para mim, igual eu estava falando, mas eu ando tanto nas coisas que Deus odeia, eu pratico tanto pecado, mas as coisas estão vindo bem para mim. Mas eu quero dizer para você, isso não está firmado na rocha. Porque aquele que ceifa no pecado colherá trevas. Mas eu quero dizer para você que se você planta em Cristo, em verdade, em justiça e amor de Deus, vai estar na rocha. Não vai ser, meus irmãos, como casa construída na areia, mas sim vai ser casa construída na rocha. Vai vir vento, torrentes, e a sua casa não será desabada, porque você está firmada na palavra e nos princípios de Deus. Então eu quero dizer para você, não deixe de servir a Deus hoje. O que você fez, Deus vai te cobrar sim. A vida já te cobra. Mas comece a plantar coisas boas. Comece a plantar as coisas em Cristo. Que você colherá somente luz. Virá trevas sobre a tua vida, você sendo servo de Jesus Cristo. Virá perseguições, virá coisas difíceis para você estar combatendo, sim, mas Jesus disse para nós que Ele estaria conosco todos os dias até na consumação do século. Então, Cristo estará com você. E eu quero te dizer algo maravilhoso essa noite, que mesmo depois de passar por essa terra, vivendo com Cristo, obedecendo Cristo, amando Cristo, seguindo os princípios do seu reino, você ainda viverá eternamente nas glórias. Que eu e você não sejamos um daqueles que no dia do juízo recebemos o não de Deus. Que nós recebemos um sim. Que nós busquemos servir a Deus. Que nós busquemos andar em verdade, santidade, justiça e amor a Deus. E para conosco e para com o nosso próximo. E o maior amor que eu vejo que Jesus trouxe para nós
é ser a verdade, é falar a verdade. Então, se eu te amo, eu estou te trazendo a verdade. Jesus, ele é amor. Deus é amor, mas ele é justiça e ele é santo. E ele exige e ele quer que todos aqueles que são seus filhos procedam como tal maneira. Então, meus irmãos, fique com essa palavra para essa noite. Se você ainda não aceitou Cristo, se você ainda anda em trevas, aceite Jesus para a tua vida. Peça o Espírito Santo para fazer morada em você e que Deus te ajude a vencer o pecado. Em nome de Jesus, é que eu agradeço essa noite. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo, vai assistir. Eu espero grandemente que Deus continue falando no teu coração, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Paz do Senhor, uma boa noite, fique com Deus e que Deus possa prosperar a tua semana. Em nome de Jesus. Amém.